Cheguei em 2005 na Agropecuária Água Preta, eu era veterinário e participava dos controles reprodutivos e a gente fazia um pouco de ciclo completo e participava então desses controles de desempenho. Na época era tudo ficha de Excel, brinco era cantado número, as vacas eram numeradas a fogo, né? Então assim, você corria risco na hora de numerar os animais, na hora que o cara cantava o número para você, na hora que você passava para o computador, assim, as informações ficavam bem desconexas, sabe? Em 2016 e 15, nós começamos a parceria com a Prodap. A partir daí, o uso de novas tecnologias da informação foram sendo implementadas. Quando eu entrei era pouco animais e o tempo era corrido. Eu tinha que parar para ficar somando, no decorrer do dia eu tinha que somar trato por trato. A automação ficou tudo mais fácil, né? Aí pode até dizer, tem até mais animal e eu trabalho mais folgado, né? Nós colocamos a automação do Views, né? Começamos principalmente com as ferramentas de confinamento, né? E com a implantação do Views, daí facilitou demais a nossa rotina de trato, né? E além disso, o controle da assertividade, se o gado dos consumos e refletindo diretamente no desempenho dos animais, né? Você pegar o GDC e o consumo de matéria seca, ele teve uma evolução antes do Views e depois do Views. Se porventura der algum problema que não utilize o Views no dia, o pessoal fica bem desconfortável, né? Porque na hora que ele entra na rotina, facilidade muito grande de operação pro operador, né? É totalmente autoexplicativo, o cara não tem que ser nem um expert, nem nada, ele é muito fácil a operação, assim. Ele já sincroniza né, no sistema, na nuvem. E você já tem um relatório pronto, putz, daí... Quem trabalhou com ficha e entrou no Views, o cara mudou da água pro vinho. Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos aí bem-vindos. Mais uma vez, obrigado pela participação, né, e pelo tempo de todos aí, em estarem dividindo um pouco aí da noite conosco, tá certo? Meu nome é Rafael Guerra, sou gerente de negócios da Prodap. A Prodap, que é uma empresa de soluções... A Prodap é uma empresa de soluções integradas para o agronegócio, com foco na pecuária, que através da nutrição, tecnologia e serviços, a gente busca trabalhar, né, com foco ali em melhoria de resultado financeiro dos nossos clientes. E, né, esse ano de 2021, a gente, junto com a parceria com o Grupo Casale, nós viemos evoluindo, né, trabalhando aí a trilha do conhecimento do confinamento para o ano de 2021. Né? Agora a gente vai passar um vídeo sobre a Casale antes da gente dar os próximos passos aqui da nossa trilha do conhecimento. Dizem que é sempre bom olhar para frente. Assim vemos o futuro. Mas, sinceramente, a gente olha para o passado e vê um amanhã grandioso. Um amanhã que começou a ser escrito lá em 1964. São capítulos divididos em anos. Anos divididos com grandes personagens que fazem seus dias serem transformadores para o mundo. O nosso mundo, que é cheio de desafios e oportunidades. Na verdade, um conto não de fadas, mas de realidades maravilhosas. São 57 anos de muito conhecimento, garra e dedicação.
De lá para cá, muita coisa mudou. E muita coisa há de mudar. A Casale transforma o campo. E o campo faz história. É isso aí, pessoal. 2 empresas de grande tradição aí do mercado agro, né, com foco em pecuária, trazendo aí bastante resultado para o negócio, né, do dia a dia das atividades. Queria convidar aqui para a gente encerrar juntos essa trilha do conhecimento, a Jaque Casale, para poder dividir aqui comigo. Boa noite, Jaque. Boa noite, Guerra. Boa noite a todos e a todas. Uma satisfação estar aqui mais uma noite junto com vocês. Essa noite mais do que especial, né? Nosso fechamento com chave de ouro da Trilha do Conhecimento. Essa jornada que tem sido bastante relevante para a pecuária brasileira e principalmente para quem tem o objetivo de confinar, já está confinando, né? E já pensando em 2022 aí com uma projeção de futuro, analisando as possibilidades. Então, é uma satisfação enorme estar com vocês. Espero que todos aproveitem muito. E, né, acho que a Casale já foi apresentada até pelo vídeo, mas nós somos fabricantes, desenvolvedores de tecnologia para o trato, né? Misturadores de ração, misturadores, distribuidores de esterco, distribuidores de ração também. Então, temos um portfólio bastante vasto para atender a tecnologia necessária para o trato do pecuarista e também outros tipos de tecnologia de nutrição e a em confinamento. Quero convidar, aproveitando, né, para nos seguir nas nossas plataformas, nos nossos canais, YouTube, Instagram, Facebook. A gente está como Casale Brasil, a gente sempre mostra nossas tecnologias, nossas soluções nesses canais, e também para conhecer mais sobre a nossa história, um pouco mais sobre o nosso negócio, acessar o nosso site, né, casale.com.br. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Guerra. Isso, legal. Pessoal, vamos lá, partindo aí para o nosso último episódio aí da série de 7 lives. Só relembrando aqui um pouquinho sobre o que a gente já conversou aí ao longo dos primeiros 6 episódios, né? A Trilha do Conhecimento, ela nasceu lá no ano passado, já pensando em 2021, já entendendo que seria um ano complicado aí para o mercado da pecuária, e aí a gente resolveu evoluir alguns assuntos que seriam pertinentes, né, e que pudessem, de alguma maneira, ajudar os pecuaristas a tomarem as melhores decisões. E aí a gente começou lá no início do ano, conversando um pouco, na época, sobre a estratégia do confinamento, né, frente ao mercado, e que a gente vinha acompanhando naquele momento quais seriam as melhores estratégias a serem definidas e tomadas. Depois a gente conversou um pouco sobre novos mercados e rastreabilidade, como que esses novos mercados eles estão sendo inseridos aí dentro do contexto da pecuária brasileira. Depois a gente conversou um pouco sobre a escolha correta dos equipamentos a serem utilizados no confinamento e o tanto que isso o tanto que a gente consegue gerar de impacto e resultado financeiro positivo através dessa correta escolha dos equipamentos. A gente conversou um pouco sobre a estratégia nutricional, né, no ano complicado aí de preço de insumos e dólar, né, flutuando da maneira que estava. O que seria importante a gente se atentar para essa correta escolha aí da estratégia nutricional. Conversou especificamente um pouco sobre o mercado da soja e do milho e também do boi gordo, né, há algumas semanas atrás. E o nosso último encontro a gente conversou um pouco sobre a sanidade e também o bem-estar animal, né, e o tanto que isso vem impactando aí de maneira positiva os resultados dos confinamentos também. Então foram 6 grandes blocos de assunto aí que, né, foram bem discutidos e bem trabalhados aí ao longo desse tempo todo. Todo esse conteúdo ele já está disponível aí no YouTube, né, para quem quiser acessar e conhecer um pouco mais e entender um pouco mais sobre tudo que foi conversado durante esse período aí, tá certo? E hoje a gente fecha aqui com chave de ouro, né, com a presença do Danilo Grandini, da Fibro. Danilo, que é
que é diretor de marketing da Fibro, e para a gente poder conversar um pouco sobre a perspectiva do confinamento no mercado brasileiro, quando comparado, né, a grandes players aí do mercado, né? O Danilo, que é um cara que roda muito diversas realidades do confinamento a nível global, e vem aí ajudar a gente a fechar com chave de ouro aí esse evento aí da Prodap junto com a Casale. Boa noite, Danilo, obrigado, né, mais uma vez aí pela sua disponibilidade, pela presença, a gente está muito feliz aí com a sua participação. Rafael, Jaqueline, obrigado, é um prazer imenso estar com vocês aqui no fechamento da Trilha do Conhecimento, né? E é sempre bom a gente estar entre amigos aqui e poder, talvez, compartilhar um pouco, né, do que a gente vê lá fora e um pouco das nossas ideias, crenças aí em relação ao confinamento no Brasil no futuro. Obrigada, Danilo, seja bem-vindo. Agradecemos muito a sua participação, com certeza vai ser um sucesso. Acho que vamos lá então, Guerra. Estamos um pouco ruim de sinal aqui, não sei se o Guerra está nos ouvindo. Oi, não, voltei. Não, podemos seguir, Danilo. A palavra é sua aí, né? Fica à vontade. Não, tá bom. Interessante que tem muitas perguntas do futuro do confinamento no Brasil, né? Sempre nos perguntam, talvez nós temos que entender que fase a gente está no confinamento do Brasil. Se a gente olhar os outros países, nós vamos ver que a etapa nossa ainda é de valorização da fazenda, né? Valorização, otimização dos processos produtivos da fazenda, né? Se nós olharmos no passado, isso foi uma estratégia que todos os países usaram, né? Que era a otimização dos processos. Hoje, o confinamento, na maioria dos países que a gente trabalha, é um business, é um negócio, né? A carne produzida no confinamento, ela tem um valor diferenciado em relação à carne que é produzida a pasto ou em outros modelos, né? Porque você consegue padronizar a carne, você consegue produzir um produto diferenciado. Então, o confinamento é visto lá fora, né? Num país que já trilhou, né, as primeiras etapas, como um modelo de negócio, né? Você está no confinamento porque você tem a habilidade de produzir um produto diferenciado. Então, é possível que o Brasil vá para essa vertente, tá? E eu acho que a gente está aí no gume da faca. A gente está, talvez, entendendo que só otimizar a fazenda com grãos, né, não vai ser suficiente. Talvez nós vamos ter que criar um mercado do boi confinado diferente, que é o boi a pasto, e nada contra o boi a pasto, é que a gente consegue padronizar processos quando você confere. O grão é uma forma de você padronizar produtos, né? E é isso que é importante quando você vai atingir alguns mercados. Alô, Guerra? Jaqueline? Oi, Danilo. Não, beleza. Ô, Danilo, e assim, acho que isso é um ponto interessante que você traz, cara, e eu acho que existe uma ansiedade muito grande no mercado, principalmente nesses últimos 2 anos, onde a gente viveu desde o ano passado uma valorização do milho, que é um insumo importante aí dentro do processo de confinamento como um todo, exatamente no momento onde, teoricamente, a gente esperava que ele diminuísse, né? Então, desde o ano passado, a partir da colheita da safrinha, o milho ele vem né, tendo diversas altas. Isso aí gera, né, um grande receio nos pecuaristas em saber se realmente o confinamento é um caminho sem volta ou se com esse novo contexto alguma coisa pode ser revisada. Qual que é a sua visão aí sobre essa questão, Danilo? Guerra, a comida lá fora, né, mostrou a maioria dos confinamentos, a comida ela sempre foi um item caro dentro do processo, né? O Brasil sempre teve um custo de comida muito barato em relação aos outros países. Quando a gente vê a componente da receita total que paga por comida, o Brasil sempre ficou aí
da receita total, perto de 22% da receita total do animal abatido do confinamento para pagar a comida. Hoje a gente está por volta de 26%, 28%. E lá fora sempre foi um patamar maior, 26%, 28% da receita total para pagar a comida. Eu acho que, se a gente fizer um paralelo, o que está talvez prejudicando muito a conta, principalmente quem tem o boi, vai comprar um boi magro, né? É o próprio valor do boi magro, né? A comida ainda ela não está sendo capaz de otimizar ou baratear o animal no confinamento para você mitigar talvez um valor muito grande que está pagando no boi magro, né? As contas estão se acertando, está apertado, tá? Para quem compra o boi magro, não está fácil. E aquela ideia de nós sempre termos na comida como uma forma de baratear o confinamento, a arroba comprada no final, talvez ela vá complicar nos próximos anos, tá? Por isso que pensar que o confinamento é uma forma de você ter uma carne de mais valor faz sentido, e talvez esse é o processo que eles passaram lá atrás, na maioria dos países, e eles entenderam que é necessário você diferenciar a carne do confinamento, o animal produzido a grão, com grãos, da carne produzida ou terminada a pasto com pouca quantidade de grão, né? Se eu estou produzindo um produto bem diferente, eu deveria capturar o valor desse produto e ele tem que percolar por toda a cadeia. Então, é possível que a gente observe no Brasil essa nova etapa, esse novo passo. Porque tudo que a gente está vendo em relação ao insumo, não está claro que o insumo vai ficar mais barato na medida que o tempo caminha, sabe? Você tem secas em vários países, você tem a concorrência do milho com outras espécies. Então, as fronteiras agrícolas, elas talvez não tendam a se expandir mais do que se expandam. A produtividade agrícola é algo que vai crescendo sempre, mas você tem limitações. Então, eu acho que aqui cabe uma reflexão nossa para ver, assim, para quem que eu estou dando grão, né? E de que forma eu consigo melhorar a utilização do próprio grão, mas esperar que o grão ele venha a mitigar uma compra mais cara, eu acho que não. Eu acho que a gente vai aprender a trabalhar com produto diferenciado. Eu acho que o boi magro, a reposição, ela vai se enquadrar na normalidade, mas eu não vejo a comida consertando o problema de outros custos, sabe? Essa é a minha visão pessoal. Sim, sim. E isso aí acaba trazendo uma visão quase que disruptiva do mercado como um todo mesmo, porque a nossa tendência é achar que as coisas vão se estabilizar pelo lado da comida, que sempre foi o nosso campo mais confortável, né? E você trazendo esse benchmark aí, comparado a outros países, a gente vê que essa relação ela ainda tem espaço para poder crescer ainda mais, né? Então, é algo que a gente já tem que começar a entender, né, o quanto que isso pode ou vai acabar impactando dentro do nosso sistema produtivo, e entender as outras alavancas, né, reposição, o próprio sistema produtivo, para aumentar a eficiência produtiva de conversão desses grãos ou desses alimentos que estão sendo utilizados, e a ponta final também, né, como que a gente começa a atingir mercados diferentes que remunerem melhor essa carcaça, essa padronização, que eu acho que né, ao longo do tempo a gente vai tendo a tendência de regularização. E aí, Danilo, pensando nessa questão que você trouxe da reposição, dentro desse novo contexto e dessa possibilidade do valor da comida ele não regredir mais e, pelo contrário, ainda aumentar. Você acredita que sistemas mais integrados, né, quando eu digo integrado, pegando cria, recria, engorda, ou a cria, né, partindo direto para a engorda, ele começa a virar uma realidade dentro do mercado? Rafael, eu acho que é muito dinheiro, é muito caixa para você sustentar essa verticalização, né? Na maioria dos países que eu trabalho, quando você vê uma verticalização, é porque o sujeito produz uma carne muito especial. Geralmente ele não está em toda a cadeia, ele não está na cria, recria, engorda, né?
ele considera que o dinheiro o caixa é muito pesado para sustentar toda a operação. Então ela justifica quando você tem um animal de muita qualidade, uma carne especial. Então vou dar nomes aos bois aqui. Você tem um programa Angus, né, super valorizado, você tem um Wagyu, você tem alguma raça diferente no mercado que você valoriza, que nem na Austrália tem uns programas de Shorton, muito interessantes lá, chama Guinea Meat, uma coisa assim, esqueci o nome agora, mas ela... Então, se justifica, né, essa verticalização. Não vou dizer que aqui não possa ser feito, né, porque o dinheiro, hoje, ela está justamente na cria, né, quem tá com a vaca, hoje ela está numa situação muito confortável, é extremamente convidativo a ele cumprir com todo o ciclo, mas é muito caixa, né. Eu tendo a entender que se a comida está cara, eu tenho que dar o animal certo a comida que eu tenho, entendeu? A gente sempre tentou o contrário, a gente tentou otimizar a comida no boi que eu tinha no coxo. Então, talvez a gente tenha que pensar diferente. Qual o boi que eu ponho na comida? Uhum. E boa parte das nossas ineficiências é que nós damos comida para animal velho, animal errado. Né? Nós damos comida para um animal que passou da puberdade e ele acumula gordura muito rápido, de uma forma muito ineficiente, ao ponto que ele acaba, por vários mecanismos, ele acaba prejudicando o próprio consumo, né? Então, se a gente olhar o consumo do boi brasileiro, né, em relação, na etapa final, em relação ao boi em outros países, né, na mesma gordura, a gente vê que lá fora come mais que come aqui. E tem muito a ver com a idade de quem está alimentando o boi. Então, minha pergunta é, será que nós estamos colocando o boi certo no coxo? Porque a comida eu não sei se a gente vai consertar, sabe? Minha opinião muito pessoal, falo aqui como pessoa, como profissional, do que eu vejo, eu não vejo o grão retrocedendo no preço do jeito que está hoje. Então, será que eu não deveria adequar o animal ao coxo? Né? Qual animal que eu tenho para ser mais eficiente? A gente não tem implante, não tem muitas coisas, mas nós temos um animal inteiro. Então, será que alimentar um animal em fase de crescimento e terminá-lo ainda quando jovem, a eficiência é totalmente diferente do animal mais adulto, né? Uhum. Hoje eu estava trabalhando nos dados e te dar uma ideia interessante como geral. Quando um boi nos Estados Unidos morre, ele tem 0,6 na recria. Então, para cada um que morre lá, tem 0,6 em recria. No Brasil, cada um que morre, eu tenho 2,7 em recria. Na Argentina, cada um que morre, eu tenho 1,3 em recria. Você entendeu? Então, o país que mais se aproxima do Brasil seria o Uruguai, que geralmente tem animais mais velhos também, muito parecido. O Uruguai, cada um que morre é 7,3. Perdão, era 2,3 em recria. Então, nós temos uma recria muito longa, né? Estamos falando em média, né? No geral. Sim. Sim. Mas isso reflete também o animal que vai para o coxo. Então, eu acho que eu pensaria diferente. Eu acho assim, qual é o boi que eu vou colocar no coxo, sabe? E em vez de, talvez, verticalizar o processo, eu começo da forma mais simples de ganhar eficiência. Quanto que você ganha eficiência nessa comida com um boi mais jovem, né? Uhum. E eu talvez, essa verticalização, ela seja um caminho mais curto, temporário, mas eu vejo que o caixa ele vai apertar muito todas as operações e faz sentido continuar segmentado como é lá fora, né, que é um sistema consagrado. Sim, entendido. Então, bons questionamentos aí para ficar, né, para a gente pensar, porque muita coisa ainda tende a acontecer, né? E aí, Danilo, até aproveitando aqui a pergunta do Leonardo Sá, dentro desse contexto do confinamento, você acredita que numa concentração do uso, né, do milho e soja, basicamente, como grandes insumos do confinamento, e em relação ao processamento de grãos, né, como ele cita aqui o steam flake, também, né, outros processos de melhoria do uso aí do alimento, para poder melhorar esse processo aí de conversão? Rafael, é interessante a pergunta do Léo, porque
quando o milho está caro, a gente tem a tendência de usar menos milho, né? A gente tem a tendência de falar assim, procurar ingredientes mais baratos, que no fim, tudo é baseado a milho, né? Porque é curta de oportunidade. Na verdade, os ingredientes buscam oportunidades de valor calórico, né? Então pode ter um delay aqui de umas semanas, mas no final, os ingredientes subprodutos, eles vão acabar atingindo o preço daquele que leva todo mundo para um outro patamar. A única comida mais barata que a gente sempre vê em qualquer país é o subproduto úmido, aquele que não tem frete. Então, geralmente quem está um WDG, né, que está perto da indústria, nessa situação você tem a condição de comprar algo barato. Mas se você estiver comprando ingredientes secos, é questão de semanas você vai atingir o preço do ingrediente mais caro. Então o ponto é, e se eu for para outro caminho, né? E se eu adensar a dieta, o que eu ganho? Quando você adensa a dieta, você tem um melhor uso da própria caloria, né? Porque o mecanismo, nosso sistema, nós como mamíferos, nós temos um mecanismo interessante. Quanto maior é a densidade energética, mais eficiente eu uso a energia. Então, se eu flocular o milho, óbvio que eu vou comer menos milho porque tem mais energia, porque está floculada, mas eu vou comer menos proporcional à própria quantidade de energia que tinha que ingerir sem ter que flocular. Então, eu tenho benefício que libera uns 5 a 7% de melhoria do uso da energia simplesmente por você concentrar energia, que vale muito a pena. O Brasil tem muito receio dessas receitas, né? Tanto que, se nós olharmos a concentração energética de todas as dietas, eu tenho um benchmark que eu comparo as concentrações energéticas dos vários países, e o Brasil é o menor. A gente tem a menor concentração energética, em média, nas dietas. Óbvio, você tem gente que faz coisas muito próximas ao que faz o americano lá fora, aqui no Brasil, mas em média, né, como país, nós ainda gostamos de usar um subproduto, pensando que dietas mais baratas fazem mais sentido. Às vezes fazem, né? Mas não é uma regra. Eu acho que a gente sempre comenta, eles têm que exercitar os dois lados. E o milho, no Brasil, o milho ainda, por ser um milho duro, ele carece de tratamento. Então, a opção de você usar mais milho, ela certamente nos direciona para tratar esse milho de alguma forma. Ou uma silagem de grão úmido, ou no próprio flake, né? E o flake não é tão conhecido no Brasil. Quando você começa a entrar nesse processo e você faz volume, a padronização com flake é outra história. Então, o flake ele se paga pelo volume que você processa, né? Então, é uma tecnologia que a gente vê ainda com poucos usuários no Brasil, mas não quer dizer que logo a gente não tenha, em se entendendo que essa é o caminho para ir, possivelmente a gente até tenha mais flakes no Brasil rodando no futuro próximo. Entendi. Legal. Danilo, e o que você acha que isso vai, todo esse processo aí a gente acaba aumentando o nível de tecnologia como um todo, né, no processo produtivo, né, seja tecnologia de alimentação, formulação, tecnologia de insumos mesmo, né, para uso, né, de todos esses insumos. O que você vê de necessidade de melhoria do processo produtivo como um todo? Assim, o que os confinamentos do Brasil vão precisar melhorar em relação à rotina, à equipe, a maquinário, né, toda essa visão para a gente começar a caminhar para esse patamar? Rafael, a grande mudança que a gente vê dos no confinamento lá fora é que o confinamento não para, né? Quando o confinamento não para, e aí vocês como Prodap, a própria Casale tem experiências de confinamento que não para, quando o confinamento não para, o padrão ele passa a fazer sentido, porque o sujeito ele vê progresso, né? Ele vê que uma melhoria ela tem um impacto em conversão. Então, ela começa a medir coisas que ela não media antes. Então, vamos dividir assim em duas fases. Um é o confinamento estacional. É a pessoa que faz toda a estratégia para fazer um excelente negócio, né? Então, por isso que o preço é tão mandatório no excelente negócio, né? Por isso que, às vezes, se atrasa um mês para começar o confinamento, 40 dias, ou se adianta 30, 40 dias,
para fazer o melhor negócio da venda do animal. Então, quando eu estou focado em vender mais caro, eu não estou focado no processo. A minha atenção é de fazer o melhor negócio, né? Quando eu começo a confinar o ano todo, você não vai abandonar a ideia de fazer o melhor negócio, mas você vê que você tem que ter o melhor processo. Então, aí o que você faz, né? É padronização, primeira coisa, né? Você vai aprender que quando você oscila as suas matérias-primas, tanto em qualidade quanto em quantidade, você leva a uma redução da performance dos animais, porque leva tempo para adaptar a flora do animal por diversos tipos de comida. Então você começa a padronizar a comida, padronizar tempo de entrega. Uma coisa que a gente vê lá fora não tem economia em caminhão, né? O Casale vai gostar do que eu vou falar aqui, mas você faz, não é que a máquina pode trabalhar 12 horas? Pode, mas ela deve trabalhar 12 horas? Não. Né? Então você tem uma rotina onde você não deve entregar mais do que 6, 7 horas de sua comida, porque o animal você não vai cumprir com o tempo onde ele favorece o consumo dele no confinamento. Então, para isso, você vai ter que trabalhar com caminhões adequados ao teu sistema, para possibilitar toda essa padronização. Então, é um conjunto de coisas, né? Às vezes a gente vê, de novo, quem confina estacional não vai entender essas coisas. Então, vai tentar tirar o máximo do caminhão. A diferença de comida, que se mudar um ou outro não vai ter importância, porque o foco é o preço de venda, né? Quando você passa a confinar o período todo, você entende que você tem que padronizar o processo. Qual? Todos os processos. Treinamento, capacitação de funcionário, entra um, sai outro, as rotinas da fazenda. O rumo é uma dorna de fermentação, né? Então você não pode ter oscilações nesse processo. E você vai aprender com a rotina quais são os melhores negócios para aquele confinamento especial que você está trabalhando. Certo, é isso aí. Não, maravilha, maravilha. Deixa eu puxar mais uma perguntinha aqui, Danilo. Pergunta do José Alberto, trazendo um pouco, um comparativo aqui do Brasil em relação aos Estados Unidos. Como estão os preços da arroba do boi gordo e o preço do milho grão? Qual a relação de uma arroba comprada, quantas sacas de milho, né, lá e cá? Essa pergunta, se eu for dar um número aqui agora, eu vou estar chutando, tá? Eu estava acompanhando um tempo atrás os preços de arroba. Sim, o Brasil estava quase igual ao preço americano. De novo, o preço americano é um preço padrão e ele não é o preço que se paga, tá? É importante que a gente saiba disso. Ele tem, quando você vê um preço nos Estados Unidos, é o boi padrão deles lá. Se ele tem premiação, não vai aparecer naquela tabela negociada, né? Então, geralmente é o Choice menos, que é o padrão de preço. Se ele foi Choice mais, o Prime, os custos mudam todos. Então, a arroba nossa arroba estava muito próxima à americana, tem aí uns 30 dias. Com relação ao milho, eu não vou saber, eu não fiz essa conta. E uma coisa importante para a gente entender nos Estados Unidos agora é que está tendo uma seca muito forte, principalmente não seria nem na planície central, mas Wyoming, os estados mais ao norte, com divisa do Canadá, onde é muito um setor de cria. E mais à esquerda também ali, área de Arizona, Califórnia, ali também está muito seco. Então, está tendo muito ingresso de animais leves nos confinamentos americanos. Então, é possível que o negócio de confinar nos Estados Unidos esse ano vai ser um excelente negócio para quem confina lá, independente do preço que está vendendo, ou do preço do grão, porque a aquisição do bezerro vai ficar muito barata. O que a gente tem que ver daqui a um ano o que vai acontecer. Né? Uhum. Então é muito bom ver o que está acontecendo nos Estados Unidos esse ano. Esse ano vai ser uma liquidação forte. Vai ser uma liquidação forte de animais de entrada de confinamento, que vai consertar muita conta lá. Agora, daqui a um ano e meio, como é que vai estar, e vai ficar interessante ver. E os Estados Unidos, ele recuperou a exportação para a China. Não vai ter animais, talvez daqui a um ano e meio, não vai ter animal para exportar para a China. Então,
abre mais espaço para o Brasil. Então vai ficar interessante ver a dinâmica daqui um ano e pouco. Mas eu peço perdão, eu não vou conseguir comparar os preços corretamente, uma resposta adequada. Não, tranquilo. Danilo, até puxando um pouco aí sobre essa questão da exportação dos novos mercados, assim, o que você enxerga que é a oportunidade hoje para o Brasil, né, assim, dentro dessa abertura que a gente teve aí, somente com a demanda, né, asiática, o que você enxerga de oportunidade para a gente, né, enquanto produtor de carne, para continuar fidelizando esses mercados, e não só esses mercados, mas também abrir aí novas fronteiras, né, que talvez seja algo que vai mandar muito nos próximos anos na nossa demanda, né, no nosso crescimento também. Rafael, o Brasil acho que dos players internacionais é o que tem, vamos falar assim, volume e competência e qualidade do que produz. Quando eu falo qualidade, assim, entregar um produto sadio, uma matéria-prima certificada, com frigoríficos muito bons, entendeu? Um boi saudável, né? Então, é um país capitalista, é um país que tem portos, é um país que você vem, o sujeito compra volume e faz negócio de volume. Então, o Brasil está muito bem posicionado no mundo em relação à commodity, né? É uma commodity sem muita especificação qualitativa, né? Vamos falar assim, um animal jovem, que cumpre o que precisa, tem volume, é um país capitalista, tem portos, tem entrega, funciona. É isso que a gente tem que manter. Então, se a gente olhar o que existe hoje, status sanitário, facilidade de negociação, relacionamento internacional. Então, essas são coisas que a gente tem que manter sim ou sim, né? Para poder continuar fazendo o que a gente faz. Não existe um outro player no mundo que tem isso que a gente tem. Quando você vai para a Austrália, que é um país que exporta 70% do que produz, ele exporta de tudo também. Ele também exporta commodity. Ele também tem um produto muito parecido que tem o Brasil. Mas o esforço dele é a geração de valor, é agregar valor naquilo que está vendido. Então, se você me perguntar, se eu tivesse que fazer uma estratégia, imagina que você está me contratando, Danilo, faz uma estratégia para o Brasil em relação, né, ao que vai ser do nosso negócio de carne. Eu acho que para o mercado externo é dar sequência no que existe agora, o que nós estamos bons. Agora, eu te digo que eu vejo uma senhora oportunidade de mercado interno, que é a valorização de produtos que a gente não está ensinando o nosso consumidor a comer, né? O consumidor não sabe porque ele compra uma carne boa em relação à carne. Nada educa o nosso consumidor para adquirir um produto melhor. Então, o Brasil provavelmente é o país que mais compra helicóptero no mundo e a gente ainda não sabe vender carne num valor adequado aqui dentro. Então, eu acho que são duas políticas. Uma lá fora é continuar fazendo o que a gente está fazendo bem. Acesso a mercado, produto que atende, preço competitivo, volume. Agora, a qualificação, eu acho que a gente tem um mercado interno um absurdo de grande e a gente não está valorizando o produto na medida que deveria ser, entendeu? E aí, em relação ao mercado interno, é mais educação mesmo, assim, de conhecer mais sobre o negócio e o produto em si? Seria a tipificação que a gente não tem, né? A gente não tem a tipificação, né? Quando qualquer um dos nossos parentes vai no supermercado e vai comprar uma carne, ele pode comprar um rótulo que expressa uma qualidade, mas ele não sabe o porquê que a carne é macia e o porquê que ela é saborosa. Então não tem nada ali, a não ser o rótulo, às vezes, de alguns produtos, indicando que o produto é diferente. Então ele precisa... o Brasil partiu para o rótulo antes de partir para o tipo, né? Então, o rótulo ele vem depois do título. O rótulo é super importante. Você tem um produto que... O rótulo é o sobrevalor no tipo, né? Então, nem o tipo nós temos aqui. A pessoa não sabe escolher uma carne. Para escolher carne aqui é comum. Acho que qualquer um que está nessa live aqui, que trabalha no meio, quando vai fazer uma compra, então falou, Rafael, vai lá e você compra picanha. Rafael sabe escolher picanha. Porque é da área, porque sabe entender um produto que vem de um boi, que uma carne que tem uma cor adequada, que talvez se traduz numa maciez.
A gente sabe visualmente fazer um pré-check, né? Mas isso deveria estar no rótulo. Então, a valorização de um produto nacional, ela passa pela tipificação. Depois ela vai para o label, depois a valorização do rótulo, né? Então, a gente está perdendo uma oportunidade grande, na minha opinião, de fazer isso. Os países mais maduros, que atendem o mercado interno, fizeram dessa forma, né? E o Brasil está demorando para fazer. Entendi. Legal. Legal. O Danilo, deixa eu puxar uma pergunta aqui do José Alberto. Ele perguntando aqui, médios ou pequenos confinamentos? Na sua visão, qual deve ser a realidade do Brasil, né? Também pergunto um pouco sobre a realidade dos boitéis. Olha, a pergunta é boa porque quando você vai ver os modelos lá fora, lá existe confinamento pequeno de 500 cabeças, de 1.000 cabeças, aos montes, né? Então, não é porque o sujeito é pequeno que ele não consegue confinar. Então, o que a gente vê, geralmente, dos confinamentos? O que tem em comum os confinamentos pequenos em outros países? A otimização de algo que é produzido na propriedade. Então, um resto de colheita, uma silagem bem feita. Então, geralmente, os confinamentos pequenos, nesses países, eles têm a vantagem de ter um alimento barato lá. Eles têm uma sobra de alguma coisa, uma sobra de cultura. Eles têm um ingrediente que, ao invés de vender, eu valorizo dentro da fazenda, né? Então, essa é a característica dos confinamentos pequenos. Então, se você me pergunta, no Brasil eu tenho essa característica, eu produzo um subproduto que eu consigo utilizar e agregar valor no meu animal? Sim. Então, escala, né, o ser pequeno não é o problema. Agora, se eu tenho que comprar tudo por fora, tudo de fora, se eu sou concorrente de um confinamento maior que faz bons negócios, se eu tenho que contratar funcionários esporádicos, depois mandar embora e recontratar o cara, o boitel faz um sentido enorme para mim, né? Porque por que eu vou estar entrando em todos esses processos se tem uma pessoa na próxima a mim que faz isso melhor do que eu? Então, eu acho que é a forma mais... Se você pesar essas coisas, talvez o seu dinheiro seja melhor utilizado pagando uma diária, né, para alguém que faz um serviço melhor que você e que não... Sabendo que você não tem outra utilização maior na propriedade, né, como no caso de subprodutos que eventualmente você tem ali, né? Sim, sim. E outro oposto, Rafael, é interessante. O que tem em comum os confinamentos maiores lá fora? Geração de negócios diferentes, produção de uma carne especializada, 100% não, mas parte do confinamento vai ser dedicada à produção de uma carne diferente. Então, esse é o que também sustenta boa parte das operações grandes lá, seja boitel ou o próprio confinamento próprio. De que são segmentos dentro do próprio confinamento que atendem alguns bichos específicos. Exato. Se ele tem escala, ele vai usar isso a favor. Ele não produz, seria uma monocultura, não. Ele procura negócios diferentes e negócios que valorizam. Ele vai ter de tudo, mas ele vai dar um foco muito grande naquilo que agrega valor. Bacana, bacana. Danilo, muito bom, cara. Acho que a gente conversou aqui de pontos bem importantes aí, pensando no confinamento brasileiro, quando comparado a nível mundial, né, assim, um ponto que eu acho que gera muita ansiedade e gera um frio na barriga aí também para todos os pecuaristas, essa visão de que, comparado ao mundo, a gente ainda tem espaço, né, de valorização do insumo. Então, né, quando comparado a outros players, a gente ainda tem um mercado confortável. Isso vai forçar a gente a trabalhar aí com alto nível de especialização, né, o que você comentou aqui, bem interessante, de colocar o gado certo dentro do confinamento. A gente vai acabar, né, exigindo isso aí. Isso vai acabar trazendo aí uma certa otimização do ciclo produtivo como um todo, por mais que ele continue segmentado, a tendência é que o processo como um todo ele reduza, né, esse animal correto. A gente acaba trazendo um animal mais jovem para o confinamento, que ele tende a ser mais eficiente dentro do sistema produtivo.
E também da revisão dos nossos processos internos do confinamento, tanto o uso de tecnologias de processamento do alimento, como o flake, né, e outras estratégias também, como todo o processo produtivo, da revisão do processo produtivo, para especializar tanto fazenda quanto equipe dentro das fazendas, para elas continuarem, sim, aproveitando as oportunidades de negócio, né, assim, produzir para vender da melhor maneira possível, mas também serem produtivas e eficientes para, né, nessas oscilações de mercado, a arroba produzida no valor interessante, ela está bem segura ali para poder né, conseguir passar por esses solavancos aí do mercado, né? Nos próximos anos, deixa eu puxar uma pergunta aqui, Danilo. Você acredita que os semi-confinamentos para encurtar o ciclo e atender mercado como China pode ser uma estratégia também, ou a tendência é esses animais irem direto para o confinamento? Não, acho que o semi-confinamento, o grão sempre vai ser uma estratégia. É interessante essa pergunta, porque mesmo os animais, quando você vai para a Austrália e você tem os animais semi-confinados, né? Na verdade, sempre é muito grão, né? Sempre muito grão. Então você consegue ter valores interessantes para animais semi-confinados também, desde que tenha uma quantidade grande de grão, né? O que vai mandar é a quantidade de grão que você vai ofertar em uma das etapas do animal, né? Então, não, o semi-confinamento é uma excelente iniciativa. É importante, sim, como é que eu maximizo o animal, né? Eu maximizo o animal através de uma taxa de ganho interessante. Qual que é a taxa interessante de ganho para um animal que você coloca 200 quilos sai com 560, né? Um animal com frame alto, então seria muito próximo do nosso Nelore. Ele tem que ter uma taxa de ganho acima de 850 gramas por dia. Se eu conseguir imprimir do dia que ele entrou com 200, saiu com 565, se eu conseguir nesses 265 a 365 quilos nele, colocar num tempo onde garanto 850 gramas por dia, eu vou estar produzindo o melhor animal dentro da minha fazenda. Eu posso trabalhar com quantidades crescentes de grão, né, aproveitando a recria na fazenda e terminar ele no semi-confinamento ou confinado, ou eu posso, no final do período, trabalhar com mais grão, seja ele semi-confinado ou confinado, para cumprir o objetivo dos 850 gramas como média nesse período todo. Então, a escolha é nossa, né? O importante é que a gente entenda que o animal ele teria que acabar com uma taxa média de ganho de 850 gramas. Qual a estratégia que eu vou usar? Cada um dentro da sua propriedade. Hoje, lógico que, quando eu começo a ter uma escala grande de produção, o confinamento, o que ele me facilita? Colocar todos os animais no local só e otimizar o meu caminhão, o meu manejo, as pessoas, né? Tá uma forma concentrada, porque vai chegar um dia que eu consigo semi-confinar 15, 10, 20 animais? Consigo, a gente tem uma série de exemplos que fazem isso. Mas é o melhor modelo? Não sei. Talvez o confinamento, a eficiência do semi, ele vai numa escala, a partir daí a escala é do confinamento, né? Cada caso é um caso, mas eu não sou contra o semi-confinamento de forma alguma, eu acho que é uma excelente estratégia. A gente tem várias opções de estratégias aí em função de diferentes contextos mesmo, né? Tem que ver o que faz sentido para cada realidade, estruturalmente também, eu acho que conta muito, né? E aí, Danilo, uma pergunta aqui do Fabiano Reis. Ele fala que ele é de família de açougueiros e que a família sempre fala muito da falta de padronização do produto, né? O que acaba impactando muito aí, principalmente frigoríficos de pequeno porte. Você acredita que ao longo desse tempo, cara, isso aí pode levar ao fechamento desses menores, desses frigoríficos menores? Eu acho que não. Rafael, assim, eu não acredito. Eu acredito
no cara rápido, eu acho que o veloz vence o mais lento, sabe? Eu acho que o tamanho ele facilita muitas coisas, mas ele me põe um custo também de sobremaneira. Então, se você me perguntar quem que vence uma parada, eu vou falar que é o rápido em relação ao lerdo, sabe? Não é o gigante em relação ao pequeno. Eu não acredito nisso. Eu vejo tantos negócios pequenos, médios, bons, rodando, gente que está no mercado há tanto tempo, né? Então, eu tendo a acreditar que quem vence a parada é o cara rápido, sabe? Não é o cara lento. E a questão da padronização, ela é importante. Agora, como é que eu padronizo, né? Como é que eu pago um prêmio, eu consigo capturar na frente? Porque o problema da despadronização é um problema do rebanho nosso todo, né? Não é um problema do grande ou do pequeno, né? É o que chega para todo mundo, né? Então, eu acho que é o rápido que vai ganhar essa competição, não é o maior, sabe? Exatamente. Ou pode ser o maior se ele for rápido, né? Exatamente. E até esse ponto que você colocou aí da gente explorar mais o mercado interno, né, cara? Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir explorar essa de maneira correta, automaticamente acredito que esses frigoríficos menores eles tendem a ganhar mais espaço interno também, né? Com o consumidor final sabendo escolher e definir se paga ou não, né, mais caro por um determinado produto, enfim. Tende a estimular mais esse mercado também, né? Rafael, tem um livro que chama Fewer, que são poucos, né? E é um demógrafo americano que escreveu, ele fala o seguinte, que a humanidade a gente vai crescer, sim, vai continuar crescendo em população, mas vai chegar um ponto, e ele estima daqui uns 120 anos, que a gente vai começar a reduzir, tá? Ele fala assim, a educação vai chegar em todo o planeta, as mulheres não vão querer ter muitos filhos. Então ele explica por A mais B que nós vamos, por isso chama fewer, são poucos, né, em tradução em inglês, que a gente vai ter pouca gente no futuro. E ele fala que a grande vantagem dos países populosos é ter mercado, né? Então hoje nós estamos convivendo com países em crescimento demográfico. No futuro, nós vamos ter uma redução de pessoas no mundo. Então, quem tem população vai ter mercado. E talvez é isso que, no setor de carne vermelha, nós estamos talvez menosprezando a capacidade do mercado interno em comprar produtos de qualidade. Porque ele desconhece o que é qualidade, né? Ninguém quer ser enganado. Então, uma medida que você apresenta um produto, ele se repete, ele sabe o porquê ele está comprando aquele negócio, e ele atende a expectativa, ele se mantém comprando e se mantém fiel a um determinado padrão de carne. Então, talvez é isso que a gente vai caminhar, tá? Você me perguntar de novo, aquela pergunta foi muito interessante, o que eu vou fazer no mercado externo? Eu acho que é continuar fazendo o que a gente está fazendo, o que a gente está acertando. Onde a gente está errando é o mercado interno. Esse que a gente tem que valorizar, ainda não valorizou, e é esse que possivelmente vai pagar mais pela essa carne produzida com grãos. Porque o grão é a única forma de você padronizar uma carne ou um produto, né? O pasto per si, ele tem sazonal, nós temos sazonalidades, é muito difícil você padronizar um produto a pasto. É necessário o grão. Então, por que não a gente agregar valor nisso que está sendo produzido? Talvez esse seja o caminho de agora para frente, né? Interessante isso aí, cara. Isso aí eu acho que vale um movimento bem amplo também da cadeia toda, né, cara, de valorização do produto em si, né? Tanto do sistema produtivo, gerando benefícios aí de produção sustentável, que de maneira massal, né, o nosso sistema de produtivo, ele é sustentável, né? Então a gente acaba tendo uma repercussão negativa um pouco no mercado, que é algo que tem que ser trabalhado ao longo do tempo também. Eu acho que a unificação da cadeia, aí, desde a produção até o varejo, é algo que faz sentido para promover esse produto mesmo aí dentro do mercado interno. E a gente realmente explorar isso aí, porque é um grande oceano azul, né? É um volume muito grande de pessoas aí que poderiam estar consumindo o produto produzido aqui internamente hoje. Perfeito.
Ô Danilo, uma última pergunta aí do Pindora Foods. Ele pergunta o seguinte: em que produtos da Fibro, né, ou quais produtos da Fibro podem melhorar a maximização da utilização desses alimentos que a gente vai ter disponíveis no Brasil? Eu agradeço a pergunta. O nosso carro-chefe é Virginia Micina. A Virginia Micina hoje é uma molécula que a gente alimenta 12 milhões de animais no mundo. 12 milhões de cabeças de gado no mundo, né? Principalmente gado de corte. E essa molécula, sempre, ela sozinha ou combinado com a monenzina, ela melhora muito a saúde ruminal dos animais e melhora o aproveitamento de comida, do próprio processo fermentativo e dos nutrientes que lá estão, né? Então, se eu pudesse indicar um produto para quem está nos ouvindo aqui, um aditivo, né, a ser incorporado nas dietas, seria a Virginia Micina, e que até, né, Rafael, vocês como Prodap são grandes clientes nossos, já fazem uso, já eu acho que vai mais de 10 anos que eu acompanho vocês, aí mais de 10 anos que vocês usam a molécula nos produtos de vocês. Exatamente. Eu acho que a gente tem boas ferramentas, né, dentro de estratégias nutricionais mesmo aí dentro do mercado, para poder trabalhar já com esse foco, né, de melhoria da conversão alimentar, porque isso é uma realidade que a gente vai encarar, né, esse encarecimento aí dos produtos. Então, quanto antes a gente começar a se preparar, entender todas essas tecnologias disponíveis no mercado, eu acho que a gente acompanha essa evolução aí do mercado de maneira menos impactante, né, porque acho que tudo que você trouxe aqui, né, já te agradecendo aí também esse momento com a gente, eu acho que foi muito bem válido, né, toda essa sua experiência e trazer um pouco da visão, né, a nível global para o nosso mercado interno, porque a gente viveu nos últimos 2 anos, né, tem vivido uma disrupção aqui no nosso sistema produtivo de, né, readequação de preços, oferta de gado e tudo mais. E isso, né, eu acredito que vai continuar sendo uma constante, né? Isso aí, o mercado ele vai ser muito dinâmico, né? Então a gente vai ter que se acostumar a, eventualmente ter alguns eventos desse aí ao longo dos próximos anos, tá certo? Queria convidar a Jaque aqui também novamente para a gente poder fazer um encerramento aqui com você. Pessoal, incrível, fiquei aqui nos bastidores, uma discussão de alto nível e coisas que a gente não vê no nosso dia a dia, né? Esse bate-papo a nível global, trazendo referências para a gente se espelhar aí na nossa pecuária, saber aonde a gente pode ir e quais também são os desafios para a gente percorrer, né? Um ponto que o Danilo me falou que me chama muita atenção quando eu estou no campo aí, conversando com clientes, é o desafio da mão de obra. Então, eu acho que se eu fosse deixar uma mensagem também para a gente fazer o fechamento, fazer a capacitação, investir em capacitação dos colaboradores, buscar reter colaboradores, buscar o próprio bem-estar animal, bem-estar do colaborador, porque isso também traz muito resultado lá na frente, no fim de um ciclo. E um ponto que eu acho que é muito importante, né, é a pecuária buscar atender a demanda, que hoje a gente ainda tem uma demanda interna pouco, que não busca qualidade, não busca padrão, mas eu acho que é um caminho sem volta, uma vez que também a gente está atendendo mercados que são mais exigentes, e cada vez mais exigentes. Então, eu acho que o pecuarista produzindo para esses mercados, que são muito exigentes, e o frigorífico agregando valor, comprando essas carnes, eu acho que a gente também pode colocar outro tipo de carne boa no Brasil e mostrar valor para o consumidor. Eu acho que um ponto que a gente tem, que é uma tarefa de casa, a gente sempre fala sobre isso nas lives, a gente sempre ouve isso, é mostrar o valor da nossa carne, né? Mostrar qualidade, falar mais sobre isso, falar mais sobre padrão, trazer isso também para restaurantes, no microempresário de cidades, mostrar que a gente tem valor e que tem coisa muito boa, né? A gente viu o Fabiano falando do açougue ali. Eu acho que a tendência é esses pequenos frigoríficos, eles
se enquadrarem e agregarem valor também, verem qualidade e buscar carne de qualidade assim, puxado pela cadeia, porque o mercado consumidor tende a mudar e a gente tem que trabalhar isso, estando na cadeia de carne, né, que a gente está inserido, e eu acho que os nossos produtos todos falam em linha a esse aumento de demanda, trazendo tecnologia que agreguem valor à nossa carne e aumentem qualidade e resultado aí. Agradeço muito ao Danilo por essa explanação, o tempo é curto, acho que tem muito conteúdo, né, para ser explanado. E já quero deixar minha despedida aqui, Guerra. Agradeço, né, a Prodap por essa parceria. Foi muito bom esses meses, esses módulos que a gente trocou experiência aqui. Aprendemos muito, certamente, junto com todos os convidados e os participantes. Né, e deixo registrado que os módulos estarão no nosso YouTube, então à disposição, né, para todo mundo que quer acompanhar, que quer ver para o futuro também, se planejar melhor para 2022, eu acho que é uma boa oportunidade. Obrigada, viu? Maravilha, Jaque. Também agradeço aí a parceria aí ao longo dos 6 meses aí do ano, foi bem produtivo, igual você comentou, gerou muito aprendizado para a gente mesmo, né, ter tido essa oportunidade de conversar com tanta gente bacana e essa oportunidade hoje de encerrar com chave de ouro aí com o Danilo. Danilo, te agradeço mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade e pelo seu tempo aí dedicado conosco aqui. Tá certo? Espero que a gente tenha outras oportunidades. Rafael, Jaqueline, eu que agradeço. Foi um prazer participar aqui na Trilha do Conhecimento. E contem comigo. A hora que vocês quiserem ou precisarem, por favor. Só levanta a mão e a gente repete a dose. Vai ser um prazer. Combinado. Pessoal, a gente já termina aqui agradecendo todo mundo, então, pela disponibilidade. Vamos encerrar aqui com um vídeo de encerramento do Trilha do Conhecimento. Tá certo? Um grande abraço a todos aí, a todas, e até uma próxima.